Hoje a gente está aqui com um convidado especialíssimo. Pô, esse aqui eu tenho que venerar, tá? Esse aqui eu venero toda vez que eu vou dar formação com ele, ou que eu encontro ele em treinamentos, palestras. A gente está aqui com Alexandre Ikuhara. Se eu tiver falado errado seu sobrenome, Ale, porque... Ikuhara, né? Perfeito. A pronúncia de lá, né? A pronúncia, entendeu? É diferenciado aqui o tratamento, viu, Ale? E assim, a gente tá aqui com o Alexandre, não vou mentir pra vocês, eu tô até com umas borboletas no estômago, porque é muito bom estar com ele aqui, vocês vão ver, a gente vai aprender bastante com o Ale. A gente vai falar sobre programação, a gente vai falar sobre robótica e sobre todos os outros assuntos que surgirem na nossa conversa aqui, tá bom? E, Ale, o currículo, ele é grande. Eu sei que ele é muito grande, né? Mas dá uma breve explicação de quem é Alexandre Ikuhara e por que você está aqui com a gente hoje. Ok. Bom estar aqui com vocês. Lisonjeado por esse convite. Sou pai, meu nome é Alexandre Ikuhara, conforme o nosso amigo Gabriel disse. E se eu tivesse que contar um pouquinho dessa história, eu começaria lá no meu primeiro curso técnico em informática. Na verdade, como as referências, elas mudam o que você vai fazer. Eu tinha apenas 14 anos de idade e um amigo falou assim pra mim: Ale, eu vou fazer um curso de Basic. E aí eu falei: pô, você vai fazer um curso de Basic? O que é isso? Ele falou: Basic é uma linguagem de programação. Isso começou, eu era muito criança, ainda era um meninão. E comecei a trabalhar com, é até interessante, com o TK-85, que tem muito a ver com a BRT aqui, né? Que ele tem uma ligação com esse assunto. E eu comecei trabalhando com programação e fui crescendo, fui entendendo que programar era legal. E eu gostava muito de informática e comecei a curtir esse hobby, porque eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte, futebol, bicicleta, as brincadeiras de rua, e o momento que eu tinha que ficar tranquilo, um momento de leitura, um momento de estudo, era lendo e fazendo programação no MSX, que daí eu adquiri um MSX, e aí eu fui fazendo programações lendo livros. Então, começando assim, o que tem a ver a informática com a minha formação, porque depois disso eu fui para um curso técnico em processamento de dados, que foi super significativo, porque eu aprendi o que eu gostava de fazer. Quando você descobre aquilo que te motiva, aquilo que é interessante, faz com que aquilo seja leve. Então, eu até comecei muito novo, com 17 anos, eu fiz o meu primeiro estágio, fui professor de Basic e COBOL. E daí fiz ciência da computação, daí fui para uma área que eu queria ser um empresário, e eu fiz um curso de gestão empresarial, uma pós em gestão empresarial, e fui para todas as certificações, Microsoft, Google, Lego, e aí fiz muitas certificações, e o que eu penso hoje é o que eu chamo de aprendizagem para a vida toda. Não vou parar de estudar jamais. Esse é o meu caminho de estudo, eu vou estar sempre aprendendo, eu me sinto sempre um aprendiz em todas as áreas de conhecimento e eu estou o tempo todo aberto para aprender, para conhecer. É um caminho curto aí, eu chamo curto, mas é um caminho muito bacana de sempre estar aprendendo. Então, todas as vezes que falam, mas o que você vai fazer agora? Não sei, mas eu vou aprender alguma coisa nova. Vou aprender a surfar. Ale, eu lembro até hoje de uma vez a gente estava numa reunião e aí a gente estava colocando algumas curiosidades sobre a gente que a maioria das pessoas ali na reunião não sabiam, né? Não lembro quem foi que propôs essa dinâmica, mas foi muito legal. E eu lembro que alguém colocou que andava de skate. E aí na hora eu fiquei pensando assim, putz, andar de skate, Alexandre. E aí foi todo mundo, Alexandre. No final, acho que a gente descobriu quem tinha colocado andar de skate era o Marcelo, só que você também andava de skate. Eu andei de skate, só que eu tava andando, olha que coisa, Gabriel. Eu não consigo, o esporte skate ele tem um tipo de equilíbrio diferente. Eu sempre fui um cara da bicicleta, onde você tem um equilíbrio corporal, o centro ele fica posicionado, né, no seu o centro de gravidade na bicicleta ele é diferente. O skate ele exige que você tenha lateralidade. E é um tipo de equilíbrio que eu não tenho domínio. E aí eu comecei a treinar skate porque eu quero fazer surf. Ah, verdade. E aí eu comecei a treinar skate. E aí eu comecei a andar de skate. E para poder, é isso que eu falo, é o aprendizado eterno, porque quando eu estou treinando, eu estou aprendendo uma nova habilidade, aquilo amplia muito meu horizonte, de um movimento que eu nunca tinha feito, de um equilíbrio que eu não conhecia,
e aí eu vou estudar. E aí eu vou entender por que, que a perna direita, por que, que a perna esquerda na frente, isso me traz muitos insights. Você chegou a ver em algum lugar isso, do tipo, começa pelo skate, depois vai pro surf, tipo... Não. Ou não, foi da sua cabeça, você pensou, vou fazer isso porque vai dar certo, vai ser lógico? Porque eu entendo que eu vendo as pessoas que andam de skate e as pessoas que andam de surf têm uma similaridade, e como eu moro num lugar que eu não tenho praia, né? Eu comecei a treinar skate para ver se essa é uma habilidade que eu poderia desenvolver. E eu tô gostando, não tenho uma facilidade, mas é mais legal quando você não tem uma facilidade. E aí por quê? Porque você tem que treinar mais do que as outras pessoas. Já tomou muito capote, não? Já tomei meus capotinhos, já saí. Eu estou me empenhando para aprender uma modalidade, no fundo é porque o surf, ele trabalha em uma outra coisa, que eu sempre gostei de nadar, nado há muitos anos, e o equilíbrio na prancha, ele faz com que você... Porque a natureza, ela fala assim, eu quero andar de skate. Você pega o skate, põe no pé e sai andando na hora que você quer. A onda não é assim. Eu quero surfar. Depende da maré, depende do tempo, depende de você estar no lugar certo, você tem que estar preparado para aquilo. E é isso que eu gosto, dessa possibilidade de eu estar preparado para aquilo que vem. Se eu estiver preparado, eu vou conseguir encarar. Então eu já me preparo para quando chegar o momento eu vou conseguir dropar uma onda. Tenho bastante... Você usa muito esse exemplo com os alunos? Sempre, Gabriel. Não só com os alunos, como para a vida. Eu gosto muito desse preparar antes. Quer dizer, você não precisa ser um craque naquilo que você faz, mas se você não tiver esse insight de onde você quer chegar e você estar se preparando para aquilo, olhando lá na frente, olhando para a próxima onda, olhando para o equilíbrio, para onde você quer ir, eu acho importantíssimo. Então eu faço isso comum. É comum na sala de aula, o aluno fala, por que eu estou aprendendo isso? Não é porque você está aprendendo isso. Onde você quer chegar? É lá que você quer chegar? Então se você quer chegar, a gente precisa estar olhando lá para frente. E para chegar lá, eu quero surfar. Tá. O que eu preciso saber para surfar? Eu preciso ter equilíbrio, preciso ter força física, preciso me preparar para que eu possa poder surfar. Então eu vou me preparando. Nem prancha ainda comprei, Gabriel, mas já pesquisei várias. Já está preparando o terreno, né? Eu estou preparando o terreno. Não, eu vou até aproveitar esse gancho, viu, Ale? Porque assim, eu, a Letícia e a Bruna, né? A gente fez o nosso primeiro episódio com o Eliel. Já vou até pedir desculpa pro Eliel. Eliel, desculpa, a gente não tinha essa super produção com você, né? Então assim... É uma história até legal, Ale, de você saber como começou, né, o Mais de Um. A gente estava fazendo o Minuto For, que é pro Instagram da Fora, a gente ia fazer umas postagens lá no Instagram, né, e divulgar os nossos funcionários mesmo, cara, divulgar, tipo, o que enriquece a empresa. Que, você, Eliel, Luciana, Lise, sabe? Tipo, eu posso citar vários nomes aqui, Marcelo Lopes, entendeu? Então, assim, a gente tem muitos nomes, muitas pessoas, a gente queria mostrar um conteúdo de cada uma dessas pessoas nesse minuto. Quando a gente conversou com o Eliel, a gente passou mais de 8 minutos trocando ideia com ele. Você lembra, Letícia? Oh. A gente ficou tempasso com o Eliel conversando. E aí, do nada, a gente parou de gravar, olhei pra Letícia, a Letícia olhou pra mim e eu falei, não, vamos transformar isso aqui num talk showzinho, né? E a gente começou a conversar com o Eliel. Então, só um parênteses aqui, desculpa, Eliel, a gente não tinha essa super produção quando você veio aqui com a gente, tá? Mas você vai ser convidado outras vezes, a gente vai ter tudo isso daqui também pra você e quem sabe até mais, né? A gente tava até comentando aqui que a gente quer mudar, porque por enquanto tá só o papel, mas a gente quer colocar o LEDzinho ali na frente, né? Mas enfim, tirando esse parênteses, voltando para o que a gente tava falando ali, que eu acho muito interessante, cara, você falou que, na verdade, você faz muitas coisas na educação, muitas. Eu posso citar aqui hackathon, robótica, né, como você mesmo falou, programação. Só que a sua visão sobre programação sempre foi algo que me chamou muita atenção. A gente conversou muitas vezes e eu falei, cara, essa visão tem que ser passada para mais pessoas. Porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Não entendem que a programação é a profissão do futuro, né? E assim... Fala um pouquinho para mim o que é a sua ideia sobre programação, por que é tão importante a gente ouvir e falar sobre educação e aprender programação na educação básica, né? Por que você acha que isso é tão importante? E seu ponto de vista de, talvez, óbvio, não existe a fórmula secreta, né? Mas será que dá para colocar isso nas escolas hoje, no Brasil, no nosso cenário atual? Bacana demais, ótima, excelente pergunta, Gabriel. Eu
comecei dizendo que eu comecei com programação por sorte, por um amigo que me convidou para fazer algo que talvez não tivesse na minha mente naquele momento. Não rolava uma lan housezinha antes, não? Lan house. CS, naquela época. Na década de 80, né? Não tem nem... Era muito... Os computadores não eram acessíveis, era o início dos PCs chegando. E alguém disse, né, que esse meu amigo, ele contribuiu muito para isso, porque era como se hoje as pessoas falavam, vamos fazer um curso de inglês? Vamos fazer um curso de culinária? E aí um amigo convidou, vamos fazer um curso de informática? Eu falei, pô, vamos fazer um curso de informática. Eu não tinha muita ideia do que seria e acabei me apaixonando. E quando você fala dessa ligação da programação com a educação, eu coloco uma ideia bem natural. Será que as pessoas aprendem a ler e a escrever para ser escritor? É uma pergunta. Será que você aprende a aula de música para você ser um musicista profissional? Não. Provavelmente não, mas essas habilidades que você adquire ao ler, ao escrever, para contribuir para as outras habilidades, para as outras áreas de conhecimento, são super importantes. Então, quando eu coloco a programação, talvez você faça a programação hoje, não porque você vai ser um programador, mas porque você vai aprender que quando você tem essa habilidade, o mundo todo conectado com programação vai trazer coisas para você que você fala, caramba, agora eu sei por que existe essa habilidade. Existe uma frase do Obama que ele diz que todo mundo deveria aprender a programar, e eu acho isso muito legal. Por quê? Porque eu aprender a programar é como aprender a ler. E assim como muitas pessoas na área de educação e fora da educação falam, não, você precisa aprender uma segunda língua. Nós, principalmente, que moramos no Brasil, falamos, não, você precisa aprender o inglês. Por que você precisa aprender o inglês? Porque o mundo é globalizado. E se eu colocasse essa ideia mesmo na educação, seria assim, tá, você precisa aprender a ler, você precisa aprender a escrever, você precisa aprender uma segunda língua e você precisa aprender a linguagem de programação. O que seria a linguagem de programação? Assim como eu quero falar com um japonês, eu preciso saber a língua japonesa. Se eu tiver que falar com um americano, eu teria que saber a língua inglesa. Se eu tiver que falar com os computadores, se eu tiver que falar com as máquinas, eu preciso fazer a linguagem de programação. Então, é aprender como que eu dialogo com esses equipamentos, entender a lógica, entender o conceito, é muito importante. É muito importante para o mundo atual. E essa é a minha ideia. Então, se eu tivesse que falar para qualquer criança, para qualquer pessoa na área, você precisa ter uma noção. Talvez você não seja um programador, mas você precisa ter uma noção, porque o mundo todo está rodeado dessa linguagem, desses algoritmos, de tudo que acontece no nosso mundo, no nosso dia a dia. Cara, interessante isso, Ale, porque assim, acho que a língua oficial do mundo hoje é o inglês, né? Quando você vai para qualquer outro país, você tem que se comunicar em inglês para conseguir alguma coisa. Se você sabe o básico de inglês, beleza, talvez você consiga ir para alguns lugares do mundo, que são lugares atraentes, turísticos e tudo mais, e você se vire. A programação tem essa importância também. Porque, cara, a gente está o dia inteiro com o celular, computador, tudo, né? Tudo é programação. Então, as empresas que estão surgindo, tantas startups, é porque tem alguma programação por trás daquilo, alguma coisa nova, algo inovador, né, que foi programado. E tipo, cara, é difícil chegar nisso? Você acha que dá o mesmo trabalho de uma fluência como um idioma, você chegar na programação, mas também existe o básico. Pô, se você sabe o básico, você consegue programar as suas planilhas, você consegue programar talvez os seus documentos, aqueles seus processos diários, né, administrativos também, a gente consegue programar, não consegue? Maravilhosa essa conexão da programação com o dia a dia. É muito interessante porque dentro da programação existem alguns jargões ou algumas palavras que falam que é o repita, faça-se, são habilidades que a gente ouve no nosso dia a dia, mas para o computador tem que ser muito exato. Quando a gente fala para o computador, se acontecer tal coisa, faça isso, ele vai fazer. Então, quando você entende que isso é um comando, e esse comando muito bem estruturado, ele vai realizar aquilo que você precisa. Não é que nem filho, né, Lê? Ele é obediente, né? Ele é muito obediente. O que você escreveu é isso mesmo, Gabriel. Uhum. É um conjunto de uma sequência de passos que, bem escrito, eles vão sempre realizar a mesma coisa. E isso é muito interessante, porque não existe falha, não existe cansaço, não existe fadiga. E por isso que as máquinas, as pessoas falam, as máquinas roubarão empregos. Eu acho bem
é meio polêmico essa frase, que roubarão empregos, mas eu acho que assim, você entender que essas máquinas elas farão coisas com uma falha, com um erro muito pequeno, porque já estão programadas para isso, eu acho que é uma visão que a gente tem que ter, é uma ideia que a gente tem que estar na nossa mente e na mente de todos os seres humanos, as pessoas, que os seus celulares, as suas redes sociais, os lugares, as suas contas, suas contas sociais, elas estão olhando para você o tempo todo. Isso para nós, do meio da tecnologia, nós entendemos bem o que é isso. Você não paga nada para ter um Face, você não paga nada para ter um Instagram, você não paga nada. Como é que isso funciona? Ah, são as propagandas? Sim, mas são os dados, os seus dados, aqueles que você está dando de graça. E os algoritmos que eles colocam também, né, do tipo de pesquisa que você fez, palavras-chave, e aí isso vai te direcionando como um perfil de cliente, né? Exato, e é muito interessante porque assim, sou um amante de esportes e gosto muito de esportes. Se eu começar a olhar muita coisa de bicicleta, só vão aparecer produtos de bicicleta, só vão aparecer roupas de bicicleta, só vão aparecer parques de bicicleta. Pô, que legal! O que me faz? O que faz essa informação para quem é do meio? Sabe que o Alê tem uma idade tal, ele mora em tal lugar, e aí ele vai dar mais disso para mim. O que faz isso? Faz com que cada vez mais eu receba mais disso e mais disso. Isso faz com que eu fique mais tempo nessas redes, mais tempo vendo. E é isso que eles querem, que você continue consumindo. E aí se começa a aparecer coisas que eu não gosto. Aparece um esporte lá, sei lá, um jiu-jitsu. Eu não tenho nada a ver, eu vou eliminar. Aí ele fala, pô, ele não gosta disso, então eu vou tentar o outro. Põe mais um esporte lá, coloca skate. De repente, nossa, eu nunca pensei nisso. Então, esta é uma ideia que as pessoas têm que ter, porque elas entendem que quando elas estão nessas redes, quando elas estão nesses lugares, aparece assim, nossa, olha como o time que eu torço é melhor, só aparece coisa do time que eu torço, só aparece do esporte que eu gosto. É óbvio isso, os algoritmos são inteligentes, eles não querem que você saia, pelo contrário, eles querem que você continue mais tempo, que você fique 15, 10, 50 mil horas ali dentro é o melhor para eles, é isso que eles querem. E é interessante quando a gente fala isso para um aluno, que ele olha e fala, nossa, é verdade, e é isso que a gente tem. Então, pensando na fluência digital, pensando na parte de programação, é entender que está sendo programado para isso, que não é uma coisa aleatória, que sorte, não, foi alguém que programou isso, e esse cara é um programador. Então, aí falando das linhas básicas, né, de programação, quando ele entende isso, ele consegue raciocinar melhor. É quando você aperta o elevador, o que está mais perto chega. Estávamos hoje de Uber e o cara do Uber disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, existe uma quilometragem onde a partir dessa quilometragem não compensa para uma pessoa buscar a outra. Se ela está acima de 3 km já não compensa, porque ele vai ter que fazer esse percurso pagando do bolso dele e ele vai ter que fazer esse percurso que não está contabilizado na conta. E se ele anda menos do que 3 km, por exemplo, eu fui lá, andei 3 para buscar e andei menos de 3 km, eu não pagou a conta. Então ele fala, eu só posso buscar uma pessoa, um cara de Uber, gente, um motorista, ele falou, e ele faz conta, ele faz o seguinte, se eu vou buscar essa pessoa a 3 km, ele tem que andar no mínimo 30. Porque quando ele anda 30, ele acaba não tendo esse prejuízo financeiro. Então, quem faz isso? O próprio algoritmo. E aí eu perguntei para ele, não, mas o próprio Uber faz isso para mim. Ele não coloca na redondeza alguém que esteja muito longe do meu circuito, do meu círculo. Então é isso que a gente tem que entender. É muito fácil também quando você pega um elevador, aperta, ele vai chegar mais próximo. É muito fácil quando você dá ré no seu carro e ele mostra a distância lá, que ele fica um bipzinho. É tudo programado. Eu poderia programar com 1,5 metro de distância, eu poderia programar com 5 metros, eu poderia programar com 30 centímetros de distância para colisão. Eu andei no carro do Marcelo uma vez, a gente foi dar uma formação lá em Sorocaba. E aí o carro dele tem o sensor e parece que, cara, tá vendo de cima o carro. Aparece a rua, os carros que estão do lado e o carro dele ali no meio. Mas parece muito que tá vendo de cima, né? Aí eu olhei aquilo e falei, caraca, mano. Falei, ei Marcelo, muito louco isso daí, né? Aí o Marcelo falou assim, toda vez que eu dou ré, sai um dronezinho do carro, né? Eu falei, pô, Marcelo, pra cima de mim não dá, né? Aí, mas programação e algoritmo, né? Então, fez os cálculos ali matemáticos, tarará. Vamos botar o desenho do nosso carro aqui, com tudo aquilo em volta. Tipo, é possível
fica bonito de você ver, né? Então, cara, que, tipo, tudo, né? Acho que a programação está muito linkada à matemática ou isso é um mito? Ela tem uma ligação à matemática, ela tem a ligação à lógica. Eu acho que ela tem... A maior ligação que eu faria da programação é resolução de problemas. Porque ela consegue resolver um monte de problemas. Eu falo isso para minha família, eles até dão risada. Se você estiver fazendo alguma coisa muito repetitiva, sempre a mesma coisa, acreditem, deve ter alguma coisa mais fácil. E essa é a ideia da programação. Você está lá programando, toda vez você faz a mesma coisa, não é possível que tenha alguma coisa, alguma solução vai ser encontrada através da programação. Então, e isso ele desenvolve porque você aprendeu a programar. Então, quando você aprende, você fala, viu, não é possível que você esteja fazendo sempre a mesma coisa. Então, é uma habilidade muito legal para desenvolver no seu aluno, na sala de aula. Não é possível, você está fazendo a mesma coisa, sempre alguma coisa, algo diferente pode acontecer. Porque é um estímulo a pense de forma diferente, pense fora da caixa. Estimule a sua mente a não fazer coisas repetitivas, talvez. E o mais louco, Ale, que o Google deixa todo o seu sistema aberto, né? Para você poder fazer uma programação dentro do Docs, dentro do Planilhas, do Apresentações. Agora eles estão com aquele AppScript também, que você consegue fazer a programação. Fora isso também eles colocam alguns, tipo, não eles, né? Mas tem gente desenvolvendo um complemento ou uma extensão hoje, né? Uma programação que ele fez porque é aberto, né, do Google, que vai facilitar o processo. Eu lembro que quando eu emitia certificado, né, logo quando eu entrei na FOR, eu era estagiário na FOR, né? Ixi, eu sou dinossauro aqui na FOR, vocês não sabiam disso, né? Não. Eu entrei, era mato. Só tinha aquela sala ali, a gente tinha poucos funcionários, né? E eu era o primeiro estagiário da empresa. Ó, você viu? Olha. Irmãozinho, fiz um monte de coisa naquela época. E aí eu fiquei responsável por enviar os certificados, né? Pro pessoal que preenchia o formulário. E aí tinha um complemento chamado Autocrat que fazia isso. Ele pegava as informações da planilha, colocava dentro do meu certificado que estava numa apresentações e já transformava aquilo em PDF mandando um e-mail para o professor, né, pro destinatário. Então assim, ele pegou 3 ferramentas, planilhas, documentos, transformou em PDF e ainda usou o e-mail, né? Então, tipo, isso também facilita muito. Você chega a usar muito isso com seus alunos em sala de aula, as programações também das ferramentas do Google? Diretamente eu não trabalho com esse tipo de programação. Eu já trabalhei com JavaScript, com ActionScript. E os meus alunos hoje, eles não têm essa habilidade, eles não necessitam dessa habilidade para trabalhar com programação dentro das ferramentas Google. Porque hoje atualmente sou professor de alunos de 6º anos, mas eu trabalhei muito com curso técnico. E o curso técnico, daí, muito legal de ensino médio, e aí eles precisam saber muita coisa. E como eles fuçam e como eles vão atrás para a resolução desses problemas. Só que para quem pensa em programar, no ensino médio, eu acho que é um tempo legal, mas já passou muito daquela sementinha que você planta quando você é criança. Você gosta de dança? Começa a dançar quando você vê quem é criança. Você gosta de cantar? Começa lá atrás, já começa essa ideia. Então, aquela ideia. Eu era muito criança quando a sementinha foi plantada de programação. Eu acho que essa sementinha ela pode ser plantada hoje, a programação, com crianças utilizando Scratch, utilizando Code.org, utilizando Scratch Junior, onde você já dá aquela iniciação, você fala, caramba, quando a gente que é do esporte, né, Gabriel, você põe uma bola para uma criança, você veja aquela criança que já fala, gosto demais, eu já brinco com a bola, já quero dominar, quero chutar com as 2 pernas, começa a ter um entendimento. Então, se eu tivesse que colocar isso para a educação, proporcione esse ambiente, estimule a fazer um esporte, estimule a fazer capoeira, balé, música, estimule o aluno a ler, escrever, programar, e talvez essa sementinha ela vai alimentar outras coisas, e um dia você fala, puxa, quando eu era criança eu já tinha essa habilidade, e ela veio desenvolvendo, e isso vai trazendo resolução de problemas. De novo, né, Gabriel? Acho que a gente traz essa ideia da programação como uma resolução de problemas, como uma forma sistemática de resolver um problema, e não simplesmente aperta aquele botão que vai acontecer tal coisa. Tá, aperta aquele botão que vai acontecer o quê?
Como que você sistematiza isso? Existe uma linguagem, existe uma codificação. Quando eu aperto esse botão, eu disparei um evento. Esse evento vai buscar uma informação que está numa base de dados, que ele vai trazer o nome da pessoa. É a ideia que, há muitos anos atrás, Gabriel, o Autocrat, ele faz uma coisa que a Microsoft, o Word, fazia, que chamava de mala direta, que era o sistema de mala direta. A gente mandava muita mala direta e a gente tinha que pegar uma base de dados com o nome da pessoa, o endereço da pessoa, e a gente montava e fazia etiquetas. Isso é muito legal, essa ideia que, de novo, né? Como você já vem de muito tempo fazendo isso, essa resolução de problemas é muito legal quando você fala no Autocrat, que eu já teria pensado dessa forma sem saber da ferramenta, mas eu já imaginava, falar, tem uma ferramenta que resolve esse problema. E a programação, ela permite que você faça isso. Você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você fala, puxa, deve ter algum programa que resolve esse problema. E o Autocrat não, desculpa, o Scratch que você falou, o Júnior, ele começa a partir de que idade? Eu posso dizer até que idade seria conveniente a criança trabalhar. Eu vejo que até 8 anos de idade, de 5, acho que de 4 a 7, 8 anos de idade é uma idade legal para trabalhar. E ele desenvolve um monte de habilidades para que a criança pense como se comunicar com o computador. Aquela ideia de uma linguagem de blocos, ele arrasta um bloquinho ali embaixo do outro e ele começa a resolver alguns pequenos problemas. Eu queria andar para cá, eu queria aumentar esse ator, né, esse objeto que está na tela, eu queria diminuir, Então ele começa a pensar como uma máquina, dando comandos para essa máquina realizar aquilo que ele precisa. Caramba. E esse é o Scratch Junior, né? O Scratch vai até... É muito interessante que o Scratch, ele pode ser também conduzido a partir de 6... Tem que ter pelo menos saber aprender a ler, né? Porque isso vai facilitar. E aí, quando a gente fala de idade, não tem idade. Já fiz formações de Scratch para adultos e eles adoram. Já fiz formação de Scratch para professores. E o que acontece? Ele traz de novo aquela ideia de que a programação, que seria um bicho de 7 cabeças que ninguém consegue resolver, ele vai conectando blocos onde ele entende. Eu gosto bastante dessa ideia do semáforo, por exemplo. É um dos problemas. Fala, por que o semáforo fica um tempo vermelho, depois vem um tempo verde e um tempo amarelo? Quem faz essa programação? A pessoa que foi lá e mexeu no programa que faz com que essa mudança E o que eu faço dentro dessa ideia? Eu coloco lá as 3 cores e falo para ele, coloque um segundo para cada um. Daí ele faz muda as 3 cores. Ele fala, não, mas o semáforo não funciona assim. Como é que funcionaria? Ele fica um tempo no vermelho, um tempo menor no amarelo, um tempo... E aí você é o programador. Daí começa a dar as questionamentos. Nossa, então por isso que o semáforo à noite ele fica mais ou menos tempo verde. Por quê? Porque é um período que provavelmente tem menor movimento. E aí começa, por isso que eu falo, é um conceito simples que você olha e fala, um semáforo em tal horário ele pode funcionar? Pode, depende do programador. Depende do que é necessário. E, de novo, tem a ver com a resolução. Pô, se eu mantiver o mesmo tempo, todo o tempo de manhã, das 6 da manhã até meia-noite, será? Ou das 6 às 6, é o mesmo tempo que deveria ter um semáforo? Não, deveria ter programações diferentes. No horário de rush, um tipo de movimentação, no horário que não tem ninguém, outro tipo de programação. Isso acontece em algum lugar do mundo? Acontece nos semáforos mesmo das vias hoje. Aqui de São Paulo também? Sim. Nossa. Que eu não sou madrugadeiro, né? A gente não é balada, né? Eu tenho 2 criancinhas pequenas agora, né? Aí eu não fico na madrugada dando sopinha na rua, né? Mas isso já é normal, Gabriel, porque assim, ó... Não, acho que eu já percebi, fica piscando só o amarelo, né? Então, isso é uma programação, viu? À noite fica só piscando amarelo, à noite fica aberto a maioria do tempo e só aciona quando alguém pressionar. A Letícia não perceberia, ela volta só de Uber, né, Letícia? Aí no Uber você vai só no celularzinho, né? Dirigindo? Então é a Bruna que vai no Uberzão. Ela veio juntinho comigo hoje. É mesmo? Vocês vieram juntas? Que legal. Então vou voltar de carona, né? Voltar de carona. Ô Ale, uma coisa na sua fala me chamou muita atenção. Você falou que até os professores não, você falou que já deu o Scratch para um público mais velho, né? Então, imagino professores, educadores. E assim,
o professor, ele não é de programação, tá? Ele não dá aula de programação. Ele consegue aplicar a programação numa aula dele de geografia, história, matemática, enfim, tipo, você já viu isso acontecer? Ou você já fez isso? Maravilhosa pergunta, Gabriel. É muito interessante como os meios, as tecnologias, a fluência digital, ela entrou no nosso mundo. Quando há muito tempo atrás falavam para as pessoas, você vai precisar usar um caixa eletrônico. Nossa, não, caixa eletrônico não, aquele cartão, vou ter que digitar senha. Era assim. Quando vieram as redes sociais, eu comecei lá atrás, né? Até com um comunicador que esses dias estava, o Orkut, o ICQ. Você conhece o ICQ? Vocês conhecem o ICQ? Nossa, Letícia, Bruna nem ouviram. Você conhece o ICQ? O ICQ era um sistema de mensagens, que ele mandava mensagem para as pessoas. E ele tinha um sonzinho bem característico, depois vocês podem colocar no vídeo, procurem aí o sonzinho do ICQ, que ele ficava... Ele aparecia o sonzinho do ICQ e significava que estava chegando uma mensagem para você. Então esse ICQ tem um som... o ICQ Web? Então, ele era o ICQ, ele era um programa, um aplicativo que rodava, e ele rodava na web. E era muito legal porque você... pesquisavam as pessoas que você queria para você falar com essas pessoas. E aí, a palavra ICQ, né? Brasil, você tem um ICQ, você tem um ICQ, você tem um ICQ. O que é ICQ? Vamos colocar essas 3 letrinhas em inglês. ICQ. ICQ. Eu procuro, eu localizo você. Então, o que a gente fazia? É a mesma coisa. Você tem hoje um Instagram? Você tem um ICQ? Você tem um número de ICQ? Caramba! E aí você achava as pessoas assim, e era incrível. Você conversava com pessoas do mundo todo. E foi uma febre, uma loucura. Mano, o bate-papo UOL era fichinha com o ICQ, hein? Era muito legal esse sistema e você mandava mensagem para as pessoas. Então, quando começou isso, todo mundo... quando começa uma rede nova, quando começa um programa, as pessoas ficam sempre tenebrosas. Então, imagina professores. Deram aula há muito tempo utilizando o giz, passaram para o canetão, veio o projetor. E essas mudanças, agora pensando na tecnologia, nos Chromebooks, nos acessos à nuvem. Antes a gente usava disquete, depois foi para CD, depois foi para pendrive. E essas mudanças, elas ocorrem naturalmente. Existem grupos de professores que estão na frente, que eles querem estar ali, eles querem já entrar no meio, já conhecer tudo. Existe um grupo que fica ali esperando, e existe aquele que fala, jamais eu vou entrar. Se eu tivesse você pensando nessa pergunta que você fez, como é que é isso? Existem professores que têm muita facilidade, vão enxergar esta ferramenta como um potencial para a aula dele. Uhum. O que eu penso sempre, Gabriel, é assim, eu vejo que o professor tem muito medo de ser o detentor do conhecimento. Então, quando eu falo para um professor de geografia, você não sabe mapa, você não sabe localização, ele não precisa saber tudo, principalmente no mundo de hoje, com toda a informação na ponta dos seus dedos. Mas o professor ele tem muito daquela, se eu perguntar qual que é a capital de algum lugar, e se você não sabe, desculpa, eu até esqueci no momento, ele se sente muito pressionado em ter todo o conhecimento. Então, quando você pensa num professor hoje, que ele tem que baixar a guarda, ele tem que ser mais livre para eu não sei tudo e eu consigo utilizar as ferramentas tecnológicas para aprendizagem, eu coloco uma ideia que é bem comum no meio, né, da programação. Eu não sei tudo de programação, nunca saberei aquela ideia, eu estou o tempo todo para aprender. Mas quando vem alguma coisa para um professor que ele nunca viu e ele quer colocar isso na sala de aula, a melhor maneira, gente, é deixar com que os seus alunos descubram. Porque o protagonismo é do seu aluno. Deixa ele aprender. Você não precisa aprender a programar um jogo para fazer um jogo de geografia. Você sabe geografia, o seu aluno quer saber programar? Ensine a ferramenta para que ele crie um jogo de geografia. Então, esse link que eu faço é um link muito interessante que a gente tem muito essa ideia de professor centralizador, que eu detenho o conhecimento, eu estou lá na frente, no palco mais alto, na lousa na frente, e não é assim que a gente aprende, cada um aprende de uma maneira diferente. E eu gosto muito
dessa ligação dos professores e alunos, né? Qual que é a aula que os alunos mais gostam? Qual que é a aula que você mais gostava, Gabriel? Pode ser sinceraço. Super! Educação física. Pô, tinha uma bolinha, né? Mas não é só por isso, Desculpa, não é? mãe. Minha mãe é professora de português, tá? Desculpa, mãe. Eu preferia jogar bola. Boa! Imagina quem era o protagonista da história dessa aula de educação física. Quem que é o protagonista de uma aula de educação física? O aluno. Professor? O aluno. Adianta eu entrar lá e falar, olha gente, aqui ó, o gol tem medida de 7,56 por 2,22, a rede... vai professor, fala, o campo tem 110 metros, viu? Não importa pro aluno. O aluno protagonista é você dar a bola, ele vai jogar. E aí eu vou na aula de português, na aula de geografia, na aula de matemática, quem que tem que ser o protagonista? É o aluno. Deixa que ele tem que aprender por conta, ele que vai fazer as coisas, gente. A gente ali está mediando. O professor de educação física, ele vai mediar o jogo. Ele vai olhar e falar, esse time está muito forte, põe o Gabriel para... O Gabriel joga muita bola, gente. O Gabriel é craque de bola. Quero ver. Já não sou mais, tô aposentado. O time está muito forte, muda o Gabriel, põe ele para outro lado. E é esse que é o lado da escola. Nós, como professores, nós temos que dar o protagonismo para o aluno. Então, quando a gente fala de programação, eu tenho que ser o melhor programador, professor? Não, o seu aluno tem que ser o melhor programador. E aí eu posso, nesta hora, dar o protagonismo para ele, para que ele encontre uma solução, para que ele consiga resolver os problemas, e eu, como mediador, eu tenho que apenas direcionar. É aquela ideia. Eu não sei jogar bola, então eu não vou dar na aula de educação física, eu não vou dar futebol. Eu não sei jogar vôlei, eu não vou dar... Não, você não sabe, mas você sabe como funciona. E o protagonismo sempre pro aluno, gente. E eu tenho certeza que ele vai achar a melhor aula do mundo. E aí eu volto de novo e falo assim, né, professor... Quantas vezes você saiu esgotado da sala de aula? Esgotado, que você fez tudo. Você montou sua apresentação nos seus slides, você preparou um formulário, você botou na sala de aula, você fez tudo antes, entrou na aula, você falou tudo, você fez tudo pro seu aluno, daí você saiu de lá esgotado, o seu aluno só fala, professor, posso tirar foto? Você olha e fala, nossa, você cansou, você fez tudo na aula, e o seu aluno perguntou se no final ele podia tirar uma foto daquilo que ele fez. Que estranho. Pergunta para o seu aluno na aula de educação física. E aí, quem saiu esgotado? O professor sai esgotado e o aluno assim, ó. Valeu, senhor. Até semana que vem. Na aula de educação física é muito diferente. O professor, ele sai íntegro. E o aluno esgotado, cansado, suado. Quem tem que cansar na sala de aula é o aluno. Não, minha mensagem direta para os professores de educação física agora, tá? Continuem dando aula de futebol. Os alunos se encontram na quadra, solta a bolinha para eles, que tá certo. Tá certo. Tá certo, faz parte de um momento também. Tá certo, meu. Deixa a molecada jogar bola. Deixa jogar. Eu tive uma aula de educação física de um professor muito legal. O nome dele é Afonso, um professor que era meio criticado na época porque ele dava teoria. Ele tinha teoria. Então ele falava o jogo em si, o jogo de futebol de salão, o jogo do basquete, ele tinha regras. Regras de condução, regras de... E as regras, elas fazem parte do jogo. Então, quando você explica muito bem a regra, vamos colocar um futebol que a gente ama, tá lá na regra, a bola saiu na linha, pronto, saiu, acabou. Você não precisa explicar 10 vezes. A regra diz, sair da linha. Então, quando você estipula as regras, você deixa as regras bem claras para quem joga, o jogo fica muito gostoso, porque daí você só media. E às vezes você vai ter que intervir, né, professor? E aí que tá o lance. Você não é o juiz, simplesmente. Você vai lá e vai falar, olha, eu entendi, houve uma jogada perigosa aqui, é melhor a gente maneirar. Olha, ficou numa dúvida, mas é isso que é o professor. O professor é aquela pessoa que vai enxergar o jogo, que ele vai saber o momento que ele deve atacar, que ele deve defender, que ele deve colocar bolas de pesos diferentes. E é isso que é legal da educação. É um momento muito bacana. A educação hoje, eu acho a educação hoje com muitas possibilidades. Aquela ideia, né? Até o posicionamento, né? Quando eu penso no posicionamento, eu fui da época que a gente tinha que olhar um na nuca do outro, ficar ali atrás do outro, sentadinho, e falava eu irrequieto, do jeito que eu sou, ficava inconformado com aquilo. Eu não conseguia. Eu também não, eu era aquele aluno que falava, professor, posso buscar o giz, posso buscar o apagador, quer que eu vá na secretaria, eu faço tudo, mas... E sentava sempre do lado da janela que eu conseguia ver lá fora e ficava vendo, nossa, o que será que aquela pessoa está andando, o que ela está fazendo? Eu sempre fui assim.
O próprio modelo, será que todo mundo aprende do mesmo jeito? Não. Então tem gente que aprende... É difícil falar isso, porque a gente, de novo, aquele protagonismo do professor centralizador. Eu sei que não é fácil, tá, professor? Tô com você. Não é fácil dar aula hoje com um monte de alunos, cada um sentado numa certa forma, mas se você organiza bem, aquela ideia do professor de educação física, se organiza antes de chegar na quadra, porque assim, se você chegou lá, solta a bola e fala se virem, ferrou, vai dar briga, vai o time... Tava brincando, hein, professor? O time mais forte. Não é só soltar a bola lá não, hein? É o time mais forte, não, mas se ele fala assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, hoje nós temos aqui 15 alunos, nós faremos 3 times e esses times serão misturados por posição, É muito legal hoje, as meninas dentro do esporte jogando também, então vai ter, as meninas estarão nesse time. Por que isso? Porque quando você organiza antes de chegar na quadra, o jogo já está sendo jogado. Mas se você organizou isso antes, ali na hora vai ser legal. Então, mesma coisa, você vai pegar uma sala. Adoro as salas Google. Só que não adianta a gente chegar lá, entra na sala Google e dá a mesma sala tradicional. É impossível. Eu faço sempre um preparo. Qual que é o preparo, né? Eu vou lá, esses dias eu gosto de planilha, né? Eu fiz uma brincadeira que era batalha naval usando planilhas Google. Então eles criavam os seus... Então tem todo um preparo. O que é batalha naval, como é que funciona, não sei o que. Beleza. Eles aprenderam, mexeram, fizeram os seus tabuleiros de batalha naval. E aí, durante esse período de construção, em alguns momentos juntos, em alguns momentos separados, em algum momento... E a hora do jogo era 1 contra 1, ficava um Chrome na frente do outro e um ficava falando com o outro. Mas até chegar nesse momento, teve um preparo. Não é assim, vamos fazer o jogo da batalha naval. Então tem um momento que não é nuca, um olhando na nuca do outro, mas é um preparo. É você organizar um negócio para que... E aí, de novo, aquela ideia do futuro. Eu estava enxergando lá na frente que eles poderiam chegar numa sala Google e estar sentado cada um no seu puff jogando. Eu tinha essa visão, mas como que eu faço para chegar até lá? E aí eu falo, eu quero chegar aqui e começo a voltar os passos até o início. Então eles precisam ter a base do que é uma planilha, o que é um jogo, como funciona. Fiz jogo na mão, trabalhei as referências, né, das células A1, B2, C3, o desenho, como que eu coloco cor na célula. Isso tudo é um trabalho. E esse trabalho, e daí no final, hoje eles sabem formatar a planilha, Gabriel, melhor do que muitos adultos ali. Conseguem com muita facilidade entender o que é uma planilha. E aí, aprendeu planilha também, mas o foco era a planilha? Não, o foco era o jogo. E aí tinha de novo o protagonismo deles, porque aquilo faz parte do ambiente deles. Nossa, é muito doido isso. Ale, além disso, tudo que você falou, você até deu uma fala ali... falando para os professores diretamente, falando, pô, tamo junto, mas você acha que a gente tem que desconstruir a ideia de que o professor sabe tudo? Tipo, eu vou dar meu exemplo, tá, Lê? Eu não sou um excelentíssimo professor, mas eu me viro bem. E assim, quando eu tô com meus alunos, a gente conversa bastante, a gente dialoga bastante, e quando eu falo alguma coisa que eu não sei, eu não tenho uma mínima de vergonha de chegar e falar assim, não, vamos pesquisar junto. Eu pego os alunos e falo assim, não, vamos pesquisar junto. Aí eu pesquiso, professor, aqui já encontrei, então falei o que você encontrou. Professor, encontrei um artigo que fala tal coisa, pô, legal. E aí eu começo a discussão. Eu não tenho vergonha mesmo de falar não sei pro meu aluno. Eu não tenho. Porque às vezes eu vou estar conversando com ele sobre um assunto que eu domino e que pode ir para um assunto que eu não domino. Eu não posso tomar para mim aquela carapuça de professor e, não, meu aluno vai olhar para mim com que olhos se eu falar para ele que eu não sei isso. Às vezes o professor até... mente, ou às vezes o professor até inventa alguma coisa para não sair por baixo do tipo, não posso ser aquela pessoa que não sabe tudo, porque esse aqui é o meu ambiente. Então, existe muitos professores assim, que pensam assim, certo? A gente tem que desconstruir essa ideia de que não, você não precisa ser um sabe-tudo, entendeu? O mundo hoje, para a gente alcançar a informação, a gente não precisa... Pô, vou chamar meu Uber aqui para ir na biblioteca ali, vou ler um pouquinho de uns livros sobre programação e depois a gente conversa. Não, você foi falando, eu vou pesquisando, caramba, o Ale falou o jogo tal, Scratch, entrei, já dei uma olhadinha como é que é esse Scratch, aí você falou lá do ICQ, entrei, dei uma pesquisada, não sei, eu posso me dar o luxo de falar que eu não sei, porque a informação está muito ao meu alcance. Então eu acho que desconstruir essa ideia de que o professor não é um sabe-tudo, e que ele está ali para coordenar e direcionar o conteúdo, né?
Eu acho que... Bom, a minha visão. O que você acha sobre isso? Maravilhoso, concordo plenamente com isso. E é muito interessante que, às vezes, fora da sala de aula, é um professor que não tem vergonha de falar, não consigo entender meu celular, filho, abre o celular. Por que ele é tão humilde? Ou por que ele é tão, sabe, eu não sei alguma coisa e ele faz, mas na sala de aula ele tem que manter aquela postura, não, aqui eu sei tudo. Não, eu acho super interessante, gosto muito dessa ideia, dessa desconstrução e gosto muito também dessa sinceridade, dessa coisa que, assim, é mais fácil você já expor o que você tem uma dificuldade. Isso é legal porque você tem a empatia pelo aluno que também tem dificuldade, e aí também tem o professor que fala, como é que você me aprendeu? Isso é tão fácil. Para você é fácil, para o outro não é fácil. E hoje a gente tem uma diversidade muito grande dentro da sala de aula, que das pessoas que aprenderam de forma diferente, que tiveram experiências diferentes, estímulos diferentes. Então, como que hoje a gente consegue dar uma aula igual para todo mundo? Eu fico enlouquecido, gente. Eu rodo escolas no Brasil inteiro. Aí eu entro numa sala do primeiro ano e tem todo mundo com a letra A pintada. Daí eu olho e falo, caramba, meu Deus, será que todo mundo precisa aprender a pintar a letra A? Isso é um questionamento, eu deixo assim essa é uma dúvida aqui. Gente, será que a gente só precisa aprender o Deixa A? nos comentários. Nos comentários. Nos comentários. A gente vai fazer o corte desse também. Deixa nos comentários do corte. Porque a gente quer saber a opinião das professoras, né, de educação infantil sobre isso. Exato. Por que todo mundo põe lá a letra A e pinte a letra A? Deve ter um porquê pedagógico. Mas é uma coisa que me estranha. Eu fico assim, eu olho e falo, viu? Será que para todo mundo tem o mesmo significado pintar a letra A? Eu aprendo de maneira diferente. Às vezes eu vejo o A de uma outra forma do que você vê o A, do que o outro vê o A. E aí que está a diversidade, aí que é a maneira de aprender e construir. E aí vem de novo, né, Gabriel? Eu tenho que ser humilde, eu tenho que desconstruir e falar, nossa, eu nunca tinha pensado o A dessa forma. Vou falar, não, eu já tinha mesmo essa ideia, né, que é aquela ideia do estar por cima. E não precisamos, gente. O mundo é muito mais legal quando você tem essa liberdade. E errar faz parte do aprendizado. É uma outra coisa que é legal. Quando a gente programa, programar dá muito erro. Dá muito bug. E você tem que voltar e falar, vou tentar de novo. Uma coisa que é a resiliência, é o tentar de novo. O que faz muito parte de uma programação, ela desenvolve um monte de habilidades. Você fala, pô, não foi desse jeito, tenta de novo. Não foi desse jeito, faz assim. Eu não sei como é que faz. E é muito legal isso. Sendo que às vezes a gente pensa que escrever uma frase, é a ideia do professor que fala assim, o que é tal coisa? Daí o aluno escreve, não, tá errado. Tá errado? É assim que só... Essa é a resposta. Viu? Por que que... É aí que vem, né? A gente não tem tempo também. E a professora, às vezes, tem um conteúdo a cumprir, a exigência conteudista também, mas é assim, quando eu vejo que meu aluno escreveu algo que talvez não esteja de acordo com aquela, eu pergunto para ele, por que que você escreveu dessa forma? Às vezes ele joga a bola para mim e fala, não, porque você falou assim. Ah, então, desculpa, eu tive um equívoco. Se eu falei dessa forma, talvez eu queria dizer tal coisa, mas o que você acha disso? Eu faço a brincadeira da bola, já viu a brincadeira da bola, Gabriel? Não. Sou mais um esporte que eu comecei a aprender faz um ano. Jogador de tênis, comecei a jogar tênis. Caramba, que legal. Meu filho é jogador de tênis, meu filho começou, gostou muito de esporte, e aí eu comecei. E eu vivo com uma bolinha de tênis, é capaz de estar até uma na minha bolsa. Eu fico com uma bolinha de tênis que eu fico batendo bola na sala. Eu não consigo, olha como o cara é rico. Eu fico daí... E essa bolinha, ela virou uma história porque assim, ó, eu tô com a bolinha de tênis e aí o aluno pergunta assim, Ale, como é mesmo que eu faço para inserir imagem aqui no Google? Daí eu jogo a bola para ele. Daí ele pega a bola, daí ele fala assim, a bola tava comigo, ele jogou a bola para mim, né? Quer dizer, a bola tava comigo, daí eu jogo a bola para ele e falo assim, o que você pensa? Não, eu já perguntei para você. Não, como que você acha que você pode inserir uma imagem? Ah, professor, eu não sei, e a bola tá com ele. Quando ele fala assim, professor, será que eu tenho que tentar? Veja. Daí, a hora que ele joga a bola de novo para mim. E isso que eu falo, esse jogar bola, agora, só como uma referência, né? O jogar bola, a bola sempre tem que estar com o aluno. A bola é dele, é ele que tem que resolver. Quando ele joga a bola para mim, eu que tenho que resolver. E eu não consigo resolver para 30 alunos, a bola tá com ele. Vamos levar essa prática pro mais de um? A gente joga almofada aí, né? Joga almofada aí, Bruno. É minha vez de falar quando eu tiver com a almofada. A gente joga a bola pro Alê, assim. Vocês já viram o microfone do Google? Não.
Vocês não viram? Gente, eu vou ver se eu encontro uma foto. É uma almofada, e essa almofada é um microfone. Você joga um microfone, a pessoa pega e fala no microfone e sai para todo mundo. Daí é maravilhoso. Vamos falar isso, Marcelo, o Fábio do Google, ele tem lá, a gente vai nos eventos ali, nossa, é muito demais esse microfone. Não sabia desse não, é almofadinha, imagina só, joga a almofadinha aqui, pega a almofadinha. Boa noite, senhores. Minha vez de falar agora, tô com a almofada. E é legal isso, porque assim, é o protagonismo de novo, né, Gabriel? E a possibilidade de não, desculpa, eu tô pesquisando aqui. O cara que inventou isso é um gênio. Você que inventou isso, gênio, a gente vai te chamar pra vir aqui. Vem conversar com a gente. Vem conversar com a gente, porque, irmão, como... Eu já... Desculpa, tá, Lê? Porque eu achei genial essa ideia. Eu fui no Altas Horas várias vezes, né? Minha mãe levava a gente como professora, e eu ia como aluno. E aí lá no Altas Horas, cara, ficava passando aquele microfone pra gente fazer a pergunta. Imagina o Serginho Groisman chega e... Garota, joga lá o microfoninho e aí você... O travesseirinho, né? Nossa, alô Rede Globo. Vamos ficar famoso. Genial. Não, o microfone. Você viu o microfone? Você viu? Não, pesquisei aqui, mas, pô, quando você falou, eu já entendi a ideia, né? Tipo... É uma almofada exatamente assim, ó. Só que ela tem um microfone dentro. É uma almofadinha, assim, é uma coisa assim, ó. Só que ela é um pouquinho menor e ela é um microfone. E aí você joga e fala, quem ia falar? Daí a pessoa pega e começa joga a falar. Joga pro Vitão assim, ali de exemplo. Olha lá, Vitão. Aí o Vitão começa a falar, ele começa a falar com o microfone na frente, assim, ó. Joga aí ele Vitão. Fala, aí o Gabriel vai lá e fala o que ele Se deixar cair também vai ser um prejuízo, né? Não, ele não quebra. Você não Não? acredita, a gente arremessa lá naquela sala, tem a sala Maracanã aqui. Acho que por isso, né? Imagina pegar pra dormir sem querer, aí começa a falar mal do chefe lá, aí sai lá no Maracanã. Pô, eu não tô gostando mais. Para de gravar. Perigoso, hein? Alô, Rede Globo de novo. Deixar lá nos... Tô brincando, gente, tô brincando. O espião lá, o espião. Vai lá, Vitão, você que tá com a bola lá. E, pô, legal, Ale, desculpa te cortar, que esse parênteses foi muito interessante. Eu confesso que eu não sabia, não conhecia. Vale a pena, vamos falar com o Marcelo, falar com o Fábio. A gente vai até comprar um negocinho pra ver se não tem nada nesses aí, né? Vocês não estão grampeados, né? Legal. Continua aí, Ale, desculpa eu te cortar. Ai, perdi até o raciocínio, o Gabriel falou tantas informações assim que a gente estava conversando. Né? As meninas vão acabar pegando outra pessoa no meu lugar. Aí, são a gente vários... estava falando sobre a desconstrução, né, do professor, dele entender que ele não precisa ser aquele sabe tudo, né? Mas acho que a gente chegou a concluir. E o Pole, um dos maiores motivos da gente trazer você aqui é porque, além de trabalhar com programação, você trabalha com robótica também. Perfeito. E aí a gente queria saber um pouquinho, são mundos distintos ou não? Não, são mundos que se conectam. Por quê? Porque quando a gente pensa na programação, e aí a gente vê a parte de robótica, a robótica normalmente as pessoas ligam muito a robô. Falam, não, robô. Gente, hoje tudo, olha isso aqui não é um robô, mas olha só essa canequinha, que coisa mais linda. Chave. A canequinha você aperta aqui 2 vezes, né, Gabriel? Acho que é só manter o dedo, você mantém o dedo. 23 graus, meu Deus, olha isso, e aí fala assim, mas o que tem a ver isso? Não é aquele robô tradicionalzão, é aquela coisa que a gente imagina os robôs daquela época, né, olha lá, bonitinho, aparece. O que tem aqui? Ele tem programação e tem uma parte física. Aquilo que eu volto de novo e falo novamente. Existem pessoas que aprendem ouvindo, existem pessoas que aprendem vendo, existem pessoas que aprendem lendo, existem pessoas... O aprendizado é eterno. Existem pessoas que aprendem com o tátil. E quando você tem essa ideia de que é tátil, que você pode tocar, é uma construção que você faz através da robótica, então você consegue linkar coisas... que eu chamo de físicas, né, que seriam a parte do hardware, e o software, da parte que não é tátil. E se você conecta esses dois mundos, você tem solução de muitos problemas. Então, quando eu pego um aluno e ele quer, por exemplo, ele quer solucionar um problema, né? Eu gosto muito dessa ideia de solucionar problema assim, ele tem um problema
E o problema dele, ele quer mostrar que quando ele passa a mão em frente a um sensor, ele liga um ventilador. Como que funciona isso? Pô, mas isso acontece, você passa num lugar, ele abre a porta, o sensor, quando você, de proximidade, ele acende luz. Como que isso funciona? E aí que tá. O motor, ele só serve para a parte mecânica. Mas como eu aciono? Através de circuitos lógicos. Se ele está ligado, conectou, ligou. Se ele está aberto, ele não conecta. É um interruptor, como um interruptor de luz. E aí ele começa a chegar ao mundo e fala, pô, interruptor, por que eu ligo e por que apago? Porque ele interrompe uma fase e aí ele para de passar a energia. E é simples assim, e aí ele começa a conectar o mundo. Então, eu acho que existe sim uma grande ligação entre o tátil, que é a parte de robótica, e a parte lógica, que é a parte do pensamento. E eu falo do nosso corpo, que tem a ver também. Existe o hardware, que é o nosso corpo, e existe o mental, que é o software que ele fala, o que eu estou sentindo? Eu não consigo enxergar, mas é um movimento. E a gente brinca, né? O pessoal da tecnologia fala que existem duas partes, né? O hardware é aquilo que você chuta. E o software é aquilo que você xinga. É uma brincadeira, porque é isso mesmo. O computador não funciona, você bate no computador. Quando ele não, você xinga porque essa droga não vai. É uma brincadeira muito antiga que tem dos programadores. E eu falo que na educação é muito importante. Que tem gente que aprende montando mesmo circuitos, e tem gente que aprende logicamente. Se ele consegue conectar essas duas coisas, ele tem um mundo bem próspero. Caramba, que legal. E levar isso para o aluno, no básico, dele entender que, pô, positivo, negativo, essa é a introdução da robótica, para depois a gente começar a pensar em algo que se move, né? Isso que eu imagino, né? O robozinho vai, em algum momento ele tem que se mexer, né? Tem que fazer alguma coisa ali, e aí programar esses comandos para o robô, programar esses comandos também. É que eu ainda me prendo muito além em pensar que a robótica é físico. É isso mesmo? Ele é mais físico? Quando a gente fala dessa robótica, eu vou falar dessa robótica educacional, onde Legos entraram, onde os Arduinos entraram, onde o Make, onde essas ferramentas elas utilizaram, eu acho que vem um conceito que era a ideia do robô mesmo ali, do hardware, que eu tenho que mexer alguma coisa, que eu tenho que fazer uma hélice funcionar, que eu tenho uma engrenagem. Só que isso, ele tem uma super habilidade que desenvolve, porque para você criar uma engrenagem, para você criar algo que se movimente, exige muito pensamento. Mas aí eu volto e vou fazer uma coisa que eu acho que é muito legal, Gabriel, que se eu tivesse que fazer um vínculo colocando essa parte da educação, eu coloco um livro, O Jardim da Infância para a Vida Toda, Mitchell, eu coloco aprendizagem criativa. Porque assim, as crianças, elas são muito habilidosas, com muita imaginação. Numa fase importantíssima da vida dela. Você dá qualquer coisa para ela, ela transforma aquilo em ideias. Você põe lá, eu adoro Lego também, eu acho que tem uma super construção, elas são peças sistematizadas, onde tem os encaixes perfeitos, que é super legal, mas quando você pega assim, ó, 2 potinhos, uma caixinha, uma coisinha, e aí a criança constrói uma cidade, constrói um mundo, constrói um carrinho, ela idealiza aquilo, então ela usa muito da imaginação para resolver problemas, e ela tem ali uma aprendizagem. Quando ela coloca uma base menor com uma coisa maior, cai, daí ele inverte, ele fala, não, a base maior com uma coisa menor. Isso é um desenvolvimento muito interessante das crianças, que elas aprendem através dessa parte tátil. Então, quando a gente fala da robótica, e aí vem aquela ideia só da construção do robô, eu volto então e falo assim, não, a robótica em si, né, talvez nem seja essa palavra robótica, mas a construção de objetos táteis, utilizando sucatas, utilizando massinha, utilizando recorte, ela permite que o aluno desenvolva um monte de habilidades para, se um dia ela precisar tornar isso mecanicamente funcionando, através de eixos, através de rodas, através de polias, e isso ser ainda mecanizado ou motorizado através de sensores, aí ele vai juntar todos os mundos, e aí vem a programação, porque você não consegue fazer o motor rodar
você pode até rodar, né, fisicamente, mas o mais legal é quando você consegue falar, ele só roda quando eu apertar um botão, ele só roda quando eu passar um sensor, eu só roda a certa distância. E essa que é o lado legal da vida, né? Da vida da programação, porque o programador, ele fala, não, se você apertar aqui, ele liga, ok, mas eu não quero que aconteça isso, eu só quero que ele ligue quando ele encontrar a cor verde, eu só quero que ele ligue quando ele encontrar a cor vermelha, eu só quero, isso que é o mais legal, porque daí você vai ter que ter o pensamento, quando que ele liga? Sempre? Não, se cor igual a tal, liga, senão não. Isso desenvolve uma habilidade mental de raciocínio gigantesca. E tem limite a programação, Ale? Eu falo que não, Gabriel. Fala assim, limite, né? A limite da programação é como uma língua. É como música. Tem limite a música? Tem limite a língua? Vai daquilo que você quer. E aí eu brinco, tem um conceito que é muito legal, que vem da aprendizagem criativa, que a gente chama de chão amplo, né? Que é a ideia do... Peraí, deixa eu colocar lá que eu vou ter que lembrar dos conceitos da aprendizagem criativa. Até beber uma água, né? Fica tranquilo, Ale. Se quiser, tem a colinha aqui. Quer pesquisar por aqui? A aprendizagem criativa, ela trabalha muito com a ideia pode procurar assim, ó, que é o teto... nossa. Chão baixo, isso. Chão baixo, olha. Chão baixo. O que é isso? Qualquer pessoa que quer aprender a programar, ela tem um chão baixo. Ou seja, uma coisinha você vai conseguir. Acender alguma coisinha, apagar, mudar de cor. Chão baixo, ou seja, qualquer pessoa consegue. Quando a gente coloca que são tetos altos, é assim, ó. Eu aprendi a fazer isso aqui, ó, tá tudo bem. Nossa, eu fui um programador, eu quero ir muito longe, eu quero chegar naquele teto, eu quero ser o programador mais top das galáxias. Ele tem, porque a base sendo boa, ele vai longe. E aí são as paredes amplas, ou seja, eu preciso só aprender a programar isso. Não, você pode programar um robô, você pode programar um carro, você pode programar um computador, você pode programar, não tem limite. A nova você que me mostrou, né? Aquela inteligência artificial que você escreve urso, panda andando de bicicleta e aí te dá a imagem. Mano, é sensacional. Acho que eu cheguei a mandar o vídeo pra você da música. No mesmo dia, assim, que você me falou isso, eu falei, cara, vou pesquisar. Comecei a pesquisar, acho que naquele mesmo dia, eu falei, Ale, olha essa música que eu achei. A galera pegou a música Mr. Blue Sky, não lembro agora de quem que é a música antigona, né, dos anos 70. E aí ele pegou as frases da música Mr. Blue Sky e colocou nessa inteligência artificial. Gente, vale a pena, pesquisa aí, Mr. Blue Sky IA. Aí você vai encontrar. As imagens vão surgindo de acordo com a letra da música. E são imagens que você olha e você fala, cara, isso é arte. Tem uma hora lá que ele fala assim, everybody smiles at you. Então, tipo, tá todo mundo sorrindo pra você. E, você fica agonizado com a imagem, porque são muitas caras sorrindo pra você. E o exercício que eu fiz com meus alunos, quando eu mostrei essa inteligência artificial pra eles, eu falei assim, gente, isso aqui é arte. Vocês conseguiriam entender que todo mundo tá sorrindo pra você? De ver esse quadro que a inteligência artificial criou? E eles falaram assim, professor, isso é arte. Eu falei, por quê? Eles falaram assim, não, porque tem um sentimento. Imagina você tá andando na rua e tá todo mundo sorrindo pra você. Mano, achar que eu tava num filme de terror, né? O Corra. Filme agora ainda sorria. Então, eu não assisti ainda, hein? Tipo, bem isso? Cara, que legal. Então, tipo, todo mundo sorrindo pra você, todo mundo sorrindo pra você. Mano, é assustador. Aí a imagem, ela traz isso. Você olha pra imagem, tá todo mundo sorrindo pra você e você fica, nossa, cara, seria assustador. E aí, sabe o que é louco? Recentemente, eu fui num evento do lançamento do documentário do Ronaldo Fenômeno. E quando eu vi o Ronaldo Fenômeno no meio do tapete vermelho, todos que olhavam pra ele sorriam pra ele. Até eu. Era o Ronaldo. Era o Ronaldo. Cara, o Ronaldo tava ali, eu tava assim, ó. Sorrisão de orelha a orelha. E aí eu comecei a lembrar disso, eu falei, mano, eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar um giro. Olhei, todo mundo olhava pro cara assim, ó. Eu falei, é isso que o cara vê, será que é assustador? Ô Ronaldo, vem aqui no nosso podcast, vem falar pra mim se é ou não assustador isso, né? Mas assim, olha onde que uma programação, uma inteligência artificial chegou.
Eu estava discutindo isso numa palestra que eu fui convidado para dar para os alunos lá do Ítalo, do Colégio Ítalo, que é parceiro nosso. E assim, a gente começou com essa discussão se era ou não arte. Porque a arte tem que ser criada pelo homem. Ou pelo homem não, desculpa gente, pelo humano. A arte tem que ser criada pelo humano, que estava assim no texto, né, quando eu li. A arte tem que ser criada por um ser humano. Só que a programação quem fez? Foi um ser humano. Foi um ser humano. Então, se o ser humano criou essa programação e essa programação cria uma arte, cria um quadro, isso é ou não arte? E aí eu levei essa discussão para eles, entendeu? E assim, cara, então eu vejo que não tem limite. A gente vê uma programação de criar eu não consigo desenhar um quadro, gente, eu não consigo desenhar palitinho. A minha filha tá desenhando, ela fala, pai, desenha uma coruja. Aí eu desenho, ela fala assim, não, pai, peixe não. Do nível de desenhista que eu sou, né? E, pô, uma programação, linhas fizeram isso. Então, cara, limite não tem. O Tesla, pô, dirige sozinho, o carro dirige sozinho, né? Pô, isso a gente está mirando, obviamente, para uma programação muito grande, né? Deve ter o quê? Umas trilhões de linhas ali para poder fazer um comando daquele, mas é tempo, né? E o ser humano tem tempo. A gente está ensinando para as próximas gerações, não pode ser egoísta, né? Então, se eu conseguir uma programação muito top, que faz algo assim, deixa eu mostrar para as pessoas, ó, vai, faz o que você quiser. Você vai ter mais 40, 50 anos aí de vida, melhora essa programação para mim. Então, acho que a humanidade ela vai ter esse tempo para conseguir chegar em programações que, pô, daqui 10 anos a gente vai estar falando sobre coisas surreais que seriam impossíveis para a gente viver hoje. Com certeza, Gabriel. Não tenha dúvida. Cara, muito legal, Ale, muito legal. Ale, foi um prazeraço pra gente. Quando eu falo pra gente, eu falo pra equipe toda, eu, Gabriel, a Letícia que tá ali e a Bruna também. Pro Vitor que participou aqui de Intrujão, né, Vitor? Tá virando mascote já. Tá no segundo episódio seguido, né, do Mais de Um, né? O terceiro pode me chamar. Nossa, mas eu fui um péssimo host, eu nem me apresentei lá no começo, né? Eu ia falar isso. Mas fala aí, Ale, desculpa. Não, eu acho... primeiro, parabéns pela iniciativa, pelo todo o trabalho, mas eu acho que vai ter aquela palavra final, né? Eu vou falar aqui, palavrinha final. Não, a gente ainda vai gravar de novo abertura também, vai ter um monte de coisa. Tudo de novo. De novo, Zé. Vamos jogar, Ale. Eu tenho uma coisa que eu acho que é bem legal, né, todo esse percurso da educação, da programação, da robótica. Eu coloco um ponto que eu acho que é muito interessante, que é o plantar. Eu moro em uma chácara, eu tenho 2 filhos, e um filho meu, a gente tem um espaço em casa, e a gente levou, quando ele era criancinha assim, a gente levou ele para plantar uma semente de couve. E aí preparamos o terreno, cavamos as covinhas, e ele foi lá e colocou uma sementinha de couve, e fechou. E aí a gente continuou regando, ele não precisava regar todos os dias, ele não via, mas a gente foi regando, foi fazendo, e aí depois de um tempo cresceram as couves, e a gente foi com ele lá e falou, e aí Lucas, tudo bem? O filho, e aí, o que você tá vendo? Couve. Falei, nossa filho, que legal. Falei, mas por que nasceu couve? Ai pai, porque eu plantei couve. Falei, puxa, por que não nasceu cenoura? Ele falou, pai, porque eu plantei couve. Pai, filho, por que não nasceu alface? Porque eu plantei couve. Eu falei, então, né, filho? Entenda, quando você planta couve, nasce couve. Se você quer plantar educação, se você quer colher educação, plante educação. Se você quer plantar coisas boas, né, se você quer colher coisas boas, plante coisas boas. Então, é isso que eu falo, assim, você quer plantar programação na sua escola, você quer plantar, você quer colher educação, você quer colher algo benéfico, plante, comece a plantar. Essa sementinha tem tudo para nascer. E até hoje, quando ele é adulto, ele é um adolescente hoje, eu ainda falo para ele assim, às vezes ele tá meio discutindo comigo, pô pai, não sei o que, eu falei, filho, o que você tá plantando? Ele olha e fala, entendi. E é isso, né? O que nós queremos colher, né, Gabriel? Colheita é obrigatória. Vamos plantar algo que nos traga um futuro melhor. Muito bom. Ale, muito obrigado. Então hoje nós estivemos com Alexandre Ikuhara, esse grandíssimo profissional e assim, que eu sou fã incondicional mesmo. Cara, eu falo para as meninas, a gente teve reunião e eu falei para elas assim,
o nosso próximo convidado é alguém que eu daria tudo para ser aluno dele quando eu era criança lá. Quando eu não falo isso? Falou. Mano, eu falei assim, mano, se eu tivesse uns 15, 14 anos e o Ale fosse meu professor, eu ia ser muito interessado na matéria dele, independente do que fosse. Porque o cara é bom. Então, tipo, muito obrigado, Ale, por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. E daqui a pouco teremos novas temporadas para falar sobre novos assuntos. E quem sabe você tá aqui de novo, né? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Letícia. Obrigado, Bruna. Querido Vitor, parceiraço aqui. Valeu. Prazer estar com vocês. Contem conosco, comigo. Eu fiquei lisonjeado de estar aqui presente nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje. Foi muito agradável. Todo o preparo, viu, pessoal? Isso aqui tá ficando muito... Já é profissa, mas ó, é muito legal estar aqui nesse ambiente. E esse clima gostoso, que foi um clima super leve. Me sinto muito bem acolhido, muito bem recebido. Aí, Edu, vamos continuar com esse projeto. Convido o Edu. Fala, Edu, vem participar, Edu. Vem, Edu. É a sua cara. Você vai falar de coisas aqui que vão engrandecer cada vez mais. Orgulho de trabalhar nessa empresa, mas vindo de você, né, de uma pessoa que está nesse meio, que vai poder falar coisas para encantar e continuar trazendo educação para todos. Valeu. E pode ficar tranquilo, Edu, que a gente vai falar só sobre a FOR. A gente não vai falar sobre a final da Libertadores 2020, tá bom? A gente vai falar só sobre a FOR. Valeu!